Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Diego, dando continuidade então ao nosso ensino online. O próximo tópico que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o tópico grandes navegações. Então, nós vimos a reforma e a contra-reforma, e agora nós vamos dar início a uma nova etapa da história da Europa moderna, que são as grandes navegações. E quando a gente fala em grandes navegações, nós estamos falando basicamente da expansão marítima que Portugal e Espanha vão adotar pelo Oceano Atlântico e depois pelo Oceano Pacífico, tá bom? Quais são os motivos, então, que levam a essa expansão marítima ibérica, a essas grandes navegações feitas por Portugal e Espanha? O primeiro motivo está ligado a construir uma nova rota de comércio com o Oriente, buscando novos mercados. Lembra nas aulas lá de cruzadas, renascimento comercial, renascimento urbano? Então, foi feita a retomada de comércio entre a Europa e o Oriente usando o mar Mediterrâneo, certo? O que acontece? Quem monopolizava, quem tinha o controle dessas rotas comerciais eram os italianos e os muçulmanos ali no lado oriental, ali em Constantinopla. E depois os turcos. O que acontece agora é Portugal e Espanha querem buscar uma nova rota de comércio que não precise passar pelo mar Mediterrâneo. Por isso, o interesse em chegar ao Oriente, onde havia comércios de especiarias e também de artigos de luxo. Porcelana, tecidos de seda e as especiarias que são os temperos. Cravo, pimenta, temperos em geral, tá bom? O segundo ponto é o espírito cruzadístico. O espírito cruzadístico, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui no slide, tá? O espírito cruzadista, desculpa, o espírito cruzadista. A necessidade de expandir a fé cristã para todo o mundo. Então, esses dois pontos são fundamentais para nós entendermos o porquê existe essa motivação em buscar a saída pelo Oceano Atlântico e depois o caminho pelo Oceano Pacífico, tá bom? As navegações no Oceano Atlântico vão ter como principal característica a expansão ibérica, eu comentei com vocês. Quais países fazem parte da União da Península Ibérica? Portugal e Espanha. Portugal vai ser o primeiro país que vai sair pelo Oceano Atlântico e buscar uma nova rota comercial para a Índia. Quais são os fatores? Primeiro fator, nós temos um Estado centralizado. Nós tivemos também uma aula sobre a chamada Revolução de Avis, que foi quando o mestre João de Avis, um bastardo da dinastia Borgonha, assume o poder lá em Portugal. E esse João de Avis, ele tem o apoio da nobreza portuguesa e também da burguesia. E isso faz com que a sua figura como rei ela passasse a ser mais valorizada. E ele que determina a chefia do país Portugal. Ele vai favorecer a nobreza e também os burgueses interessados em expandir as suas atividades comerciais. Por isso que nós temos também aqui uma burguesia financiando as atividades de navegação, em levar os interesses desses burgueses em outros territórios, para que eles pudessem aumentar os seus lucros. Portugal também passa por um período de paz social, ou seja, não tem guerra. Então, isso obviamente que facilita você a construir uma indústria náutica, uma indústria de navios, pessoas interessadas em embarcar em aventuras comerciais marítimas. Nós vamos ter inovações náuticas, como, por exemplo, o aprendizado do uso da bússola, de instrumentos como astrolábio, do sextante, a criação da caravela, que é um barco mais leve, o uso da vela triangular, que é mais prática para navegação,
e também a chamada Escola de Sagres. A Escola de Sagres, ela não é uma escola assim como é o Objetivo Itapira, né, onde tem lá o professor e os alunos lá aprendendo. Não. Provavelmente era um centro, né, um centro de encontro entre matemáticos, cartógrafos, navegantes, que trocavam informações sobre as atividades marítimas, sobre as atividades náuticas. E essa escola de Sagres, ela, de certa forma, ajudava os navegantes, ajudava os cartógrafos a elaborar seus mapas, a facilitar nas navegações marítimas. E isso foi fundamental também para que Portugal tivesse um centro de aprendizagem para navegação marítima, certo? Portugal começa a sua expansão marítima em 1415, quando conquista a cidade de Ceuta, no norte da África. E a partir disso, vai conquistando aos poucos o território africano e marítimo na chamada navegação de cabotagem, navegando sempre vendo a costa do continente. Portugal chega à Índia em 1498 com o Vasco da Gama. 10 anos antes, em 1488, Bartolomeu Dias cruza o Cabo Bojador, ou o Cabo das Tormentas. E quando ele cruza esse cabo, ali no sul da África, já vou mostrar para vocês, acaba tendo outro nome, que é o Cabo da Boa Esperança. Certo? Aqui no mapa a gente enxerga melhor essa explicação, tá bom? Então, como que Portugal queria chegar à Índia? Como que foi esse caminho? Através do périplo africano. O que é o périplo? O contorno. Então, a ideia de Portugal para chegar às Índias era contornar o continente africano. Certo? Como foi feito aqui. Então, começa aqui em Ceuta e de Ceuta vai fazendo a navegação costeira da África. Aqui, ó, que é o Cabo da Boa Esperança, né? Que é quando o Bartolomeu Dias consegue cruzar em 1488. Beleza? E também é importante salientar que, conforme Portugal chega aqui na África, vai montando feitorias. O que é uma feitoria? É um entreposto comercial, é uma fortificação militarizada. Nessa feitoria, os portugueses faziam comércio com as populações locais da África. O Brasil vai ser uma feitoria antes de ser colonizado por Portugal. Então, é importante destacar que, nesse contorno, como que Portugal buscava ter o controle do continente africano, montando feitorias ao redor, em cada ponto da África. Bom, aí fazia comércio de recursos naturais, de metais, de bebidas e depois de escravizados, que nós vamos ver nas próximas aulas. Pois bem, ainda sobre a navegação portuguesa, nós temos a expedição de Cabral, em 1500. Né? Inicialmente, a expedição tinha que ir para a Índia, mas por um desvio, né, Cabral descobre uma nova terra, a terra de Pindorama, como era chamado o Brasil antes de Cabral. E nós temos a chegada dos portugueses ao Brasil. Primeiro, lá em Porto Seguro, né? O Brasil teve o nome de Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, e depois o nome de Brasil. Aqui é um quadro representando a chegada dos portugueses aqui no Brasil, certo?
E a pergunta é, Portugal já sabia da existência? Não sabia? Foi um acidente? Não foi? É descobrimento? Não é? O que eu posso falar agora? A partir de 1500, o Brasil começa a se integrar à história europeia. Então, o Brasil acaba fazendo parte da história europeia e o termo descobrimento é uma palavra que ela merece ser problematizada, porque foi a Europa quem descobriu, mas já havia habitantes aqui, aqui em Pindorama, tá bom? A expedição espanhola, né? Nós falamos de Portugal, agora o caso espanhol. A Espanha lança-se ao Oceano Atlântico em 1492, quando termina de expulsar os mouros da região de Granada, que era a última parte onde havia muçulmanos naquela região, na Península Ibérica. Nós vimos também uma aula sobre isso, sobre a Guerra de Reconquista. Tá bom, gente? Então, a Espanha começa a expansão marítima depois de expulsar os mouros muçulmanos da região de Granada. Os reis Fernando e Isabel foram convencidos por um navegante italiano chamado Cristóvão Colombo que era possível chegar à Índia contornando a Terra, dando a volta ao mundo. A ideia da esfericidade da Terra, a gente teve uma aula sobre isso também, vocês se lembram bem, ela ganhou muitos adeptos e ganhou também o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo acreditava, putz, a Terra é esférica. Então eu consigo chegar ao Oriente saindo do Ocidente, eu consigo contornar, dar a volta. Em 12 de outubro de 1492, o Colombo chega à América. Ele achou que tinha chegado à Índia, mas ele chega à América. Quem vai fazer essa descoberta vai ser o navegante Américo Vespúcio, que vai substituir o Colombo depois que ele morre. E o Américo Vespúcio fala, não, isso aqui é um novo continente, isso aqui é uma nova terra. Então, o Colombo estava errado. E, em homenagem a Américo Vespúcio, o continente levou o nome de América. E essa foi uma descoberta fundamental para a Espanha, porque depois vai colonizar a América também e vai extrair ouro e prata. Outro ponto importante da expedição espanhola pelo oceano vai ser o contorno da Terra. Vai se iniciar por Fernão de Magalhães e termina com Sebastião Elcano, e que vai levar 3 anos para contornar a Terra. Aqui de 1519 até 1522. No mapa ao lado a gente consegue perceber. Então, essa seta aqui em azul é a rota do Cristóvão Colombo. Tá bom, meus amores? Então, o Colombo, ele chegou aqui e ele pensou, putz, tô na Índia. Mas não, Américo Vespúcio que vai falar, não, é um novo território, é a América, certo? Essa do Fernão de Magalhães é essa daqui, ó. Essa verde vermelho aqui, que ele vai dar a volta ao mundo, tá bom? Então, essas são as principais características da navegação espanhola pelo Oceano Atlântico.